tudo bem? Até agora a gente já mostrou como o continente americano estava antes que os europeus chegassem aqui. A gente viu que tinha um monte de povo, com várias organizações sociais diferentes. Tinha alguns que eram impérios extremamente sofisticados, hierarquizadas. Havia outros povos com uma organização mais simples, nômades. Então havia de tudo aqui. Depois a gente mostrou que motivos levaram os europeus a se arriscarem no mar, por que eles começaram as grandes navegações. E hoje a gente vai finalmente falar do momento em que eles se encontram. Hoje a gente vai dar destaque para os espanhóis e para os ingleses. Na próxima aula a gente começa a falar dos portugueses. E como é que foi esse encontro entre europeus e os nativos da América? Foi um misto de espanto, de estranhamento. Um olhou para o outro, o europeu olhou para os nativos que estavam sem roupa e falou: opa, esse pessoal aí é interessante. Os nativos olharam para os europeus cheios de roupa, tudo periquetado, e olha, eita, que pessoal esquisito. Então, foi esse misto de, puxa vida, que coisa curiosa. Para a gente ter uma ideia real de como é que foi isso, a gente vai ler agora um pequeno relato de um europeu desse encontro que eles tiveram. Então vamos lá. Os indígenas não conhecem nenhuma seita nem idolatria. Todos creem que as forças e o bem estão no céu e acreditam firmemente que eu, com estes navios e pessoas, tenha vindo do céu. E assim me recebiam em todos os cantos, depois de terem perdido o medo. E isso não ocorre porque sejam ignorantes. Pelo contrário, são homens de muito sutil engenho e navegam todos aqueles mares. Mas porque nunca viram gente vestida, nem navios semelhantes. Então você vê nesse relato bem interessante aqui, que dos dois lados teve essa surpresa. Os europeus, quando olharam os nativos, falaram: puxa vida, veja como a religião deles é diferente, os hábitos são diferentes, a cultura é diferente. Por outro lado, os nativos olharam para os europeus e falaram: puxa vida, que roupas estranhas, que coisa esquisita que eles estão usando. Assim como os navios, o tamanho do navio chamou a atenção, porque eles já eram acostumados a navegar, eles navegavam rios, o próprio mar, então eles tinham contato com a água. A diferença é o tamanho da construção. Então o resultado desse encontro entre europeus e nativos foi isso. Um pouco de medo, um pouco de estranhamento, todo mundo meio espantado. E quando é que eles chegam na América? Eles vão chegar em 1492. Para ser mais preciso, em outubro de 1492. Vai ser nessa época que os navios de Colombo eles vão chegar na ilha de Guanaane, que depois os espanhóis vão chamar de Ilha de São Salvador. De acordo com o próprio Colombo, que mantinha um diário de viagem, essas coisas, foi um encontro tranquilo. Foi amistoso, ninguém brigou, ninguém saiu na mão, foi amigável. Mas os espanhóis, quando chegam na América, eles não estão aqui para ficar num pedacinho só. Eles querem dominar o máximo possível de terras. Então, no mesmo mês, em outubro de 1492, depois de eles terem chegado na ilha de Guanaane, eles vão chegar na ilha de Cuba. Em dezembro, eles vão chegar na ilha de Hispaniola. Hispaniola, hein? Não vai confundir. Hoje em dia, essa ilha ela foi dividida em dois. Ela é a República Dominicana e o Haiti, não é uma coisa só mais. E foi justamente nessa ilha de Hispaniola onde os espanhóis vão fundar a primeira colônia deles na América. Entre 1493 e 1494, os espanhóis também vão conquistar Porto Rico e a Jamaica. Então você percebe que esse primeiro contato dos espanhóis com a América, eles alcançaram muito rapidamente várias regiões do continente. Foi muito rápido, em pouco tempo eles estavam na ilha de Guanaane, depois estavam na ilha de Hispaniola, em Cuba, Jamaica, Porto Rico, muito rápido. Quando a gente for ver na próxima aula o Brasil, a colonização portuguesa, a gente vai ver que foi um processo muito mais lento, muito diferente. Aí você se pergunta: puxa vida, legal, eles rapidamente chegaram a várias ilhas do continente americano, mas qual foi o resultado efetivo para os nativos que já habitavam nesses lugares? Pois bem, não foi lá muito feliz. Para a gente ter uma ideia, tinha dois grupos principais de indígenas que habitavam essa região das ilhas do Caribe. Você tinha os Caraíbas e os Tainos. Na ilha de Hispaniola, para você ter uma ideia, viviam cerca de 250 mil Tainos no ano que o Colombo chegou, em 1492. Alguns anos depois, vejam, poucos anos, em 1520, estima-se que essa população estivesse agora por volta de 15 mil. De 250 mil para 15 mil. Veja que, para quem já habitava essas ilhas, não foi lá tão feliz assim esse encontro. Mas fazer o quê? Os espanhóis estavam preparados para conquistar grandes porções de terra.
Então eles vão se dirigir para o continente. Primeiro eles chegaram nas ilhas, agora vão para o continente, eles vão em direção ao México. Em 1517, numa expedição que foi liderada pelo espanhol Francisco Córdoba, eles alcançam o continente pela primeira vez. Eles vão tentar entrar no continente pela península de Yucatán, só que eles não vão conseguir. Os nativos vão expulsá-los, vão ser rechaçados pelos nativos. Mas aí você pensa, puxa vida, será que isso é o suficiente para desanimar os espanhóis? Eles tentaram entrar, mas os nativos resistiram e não deu certo? Claro que não. Por que eles não desistiram? Especialmente dessa região aí, do Império Azteca. Porque havia notícias de que tinha ouro e prata no Império Azteca. Então os espanhóis que vieram para a América procurando justamente isso, metais preciosos, quando ficaram sabendo que no Império Azteca você tinha muito ouro e prata, ficaram extremamente animados. O olho do governador espanhol de Cuba, brilhou. O sujeito, inclusive, organizou uma nova expedição para, dessa vez, com mais preparo, quem sabe chegar até o Império Azteca. Ele vai organizar uma expedição que vai ser conduzida pelo Hernán Cortés. Então veja, 2 anos depois da primeira tentativa de chegar até o continente, vai uma nova expedição. Essa expedição vai conseguir chegar até a península de Yucatán, só que dessa vez eles foram levando uma tropa com 500 soldados, eles levavam cavalos, significa que eles tinham cavalaria, e além disso eles estavam levando armas de fogo. Então, não era pouca coisa. E quando eles chegaram lá, veja que o Hernán Cortés era um sujeito esperto, habilidoso. Ele fez parcerias, ele fez alianças com os povos da região que eram subjugados pelos astecas. Porque normalmente a gente pensa nos nativos aqui da América quase como se fossem anjos, não é? Nossa, são pessoas perfeitas, os pobres coitados. É claro, essa relação com os europeus não foi assim tão boa para eles. Mas eles não são anjos, eles são pessoas comuns, normais. Eles fazem besteira como eu e você. Os astecas, sendo um grande império como eles eram, evidentemente eles subjugavam outras nações. Eles oprimiam outras nações. Essas nações, quando viram nesse estrangeiro a possibilidade, puxa, pode ser que agora eu me vingue. Então eles apoiaram o Hernán Cortés. Ora, e esse apoio era importante para os espanhóis porque eles conheciam a região, eles sabiam por onde ir e poderiam dar dicas importantes na disputa pela terra. Além desse apoio que o Cortés conseguiu com os povos nativos que eram subjugados, ele também conseguiu o apoio de uma pessoa chamada Malinche. Quem que era Malinche? Malinche foi uma mulher, provavelmente de origem asteca, que foi entregue aos tabascos, um outro povo da região, depois que, numa briga, os astecas acabaram perdendo para esses tabascos. Como os astecas perderam essa batalha, a Malinche acabou indo como uma recompensa, como um prêmio para os tabascos. E ela viveu uns 10 anos entre eles. Nesses 10 anos, ela acabou aprendendo o idioma de lá. Significa que a Malinche acabou se tornando uma poliglota nas línguas da região. Então a Malinche era uma asteca que tinha passado uns 10 anos mais ou menos no meio dos tabascos, acabou aprendendo o idioma de lá, então ela sabia mais de um idioma da região. Quando chegou o Cortés com a turma dele, eles receberam alguns presentes dos nativos. Eles receberam que tipo de presente? Mulheres e outras riquezas. Entre as mulheres que foram oferecidas estava a Malinche. A relação entre ela e o Cortés foi um tanto quanto fogosa, digamos assim. Eles acabaram tendo um caso e acabaram tendo um filho, inclusive. No fim das contas, a Malinche vai acabar ficando do lado do Cortés, vai servir para ele de intérprete, ela vai ajudar ele a se comunicar com os astecas e ainda por cima ela também vai oferecer todo tipo de informação da região, do modo de vida dos astecas para os espanhóis. Depois desse primeiro contato com os espanhóis eles tiveram lá no litoral, é claro, é evidente que eles não ficaram parados no litoral, não é? Eles não estavam tirando férias na praia, não era isso que eles estavam fazendo. Eles queriam era chegar até o Império Azteca, até a capital azteca e, se possível, tomar tudo que tinha de valor lá dentro. Então eles vão continuar, eles vão avançar para o interior do Império Azteca. Conforme eles iam avançando, eles iam encontrando outras autoridades aztecas, não é claro? Tipo governadores, eles iam encontrando. Segundo os relatos, esses encontros eles eram tranquilos, sem maiores brigas. Então é como se o Cortés estivesse bancando o bom moço, digamos assim. Ele estava avançando. O imperador azteca, que na época era o Montezuma, ele ficou sabendo, olha, imperador, tem uns estrangeiros aí que tem uma tropa, eles estão vindo para cá. A ideia inicial do Montezuma é, calma, não vamos brigar sim de primeira, não é? Primeiro vamos tentar dissuadi-los. Ele mandou alguns mensageiros
para que chegando até esse pessoal falasse, ó, não é uma boa ideia, o Império Azteca é grande, é forte, é melhor vocês voltarem para casa. Foi o que ele fez. Você imagina o quê? Que o Hernán Cortés e a tropa dele ouviu isso e falou, nossa, o cara pediu pra gente ir embora, vamos embora. Evidente que não é? Não teve jeito, o Montezuma teve que falar com os estrangeiros. Ele aceitou que não teria jeito e se preparou para essa conversa. E como é que foi esse contato entre os espanhóis e os astecas? Para a gente saber isso, só lendo os relatos, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos ver mais um pequeno relato de como é que foi esse encontro entre os espanhóis e os astecas. Por uma calçada larga e nivelada, em meio aos burgos e às cidades construídas sobre a água, os espanhóis dirigiam-se para Iztapalapa, que é o México. As multidões acorriam em sua passagem para contemplar aqueles que se chamavam de teules, os seres divinos e demoníacos. O assombro era dividido pelos invasores. Dizíamos que aquilo parecia com as coisas encantadas, por causa das grandes torres, edifícios, todos construídos de pedra, que estavam sobre as águas. Alguns soldados até se perguntavam se o que estavam vendo era sonho. Eu não cansava de admirar a diversidade das árvores e dos aromas que cada uma exalava. As calçadas cobertas de rosas, de flores, de árvores frutíferas e de roseiras da região, assim como uma lagoa de água doce. Então veja que esse relato deixa claro que os dois lados ficaram encantados. Os astecas olhavam para os espanhóis e falavam, puxa vida, são como deuses. Os espanhóis, por sua vez, olhavam para o Império Azteca e falavam, puxa vida, isso aqui parece um sonho. É lindo, árvores, flores. Então os dois lados estavam encantados. E a gente pode ver nessa ilustração sobre o encontro entre o Montezuma e o Cortés, a Malinche, que entre os espanhóis era chamada de Dona Marina. Veja que ela está aqui ao lado do Cortés, fazendo o papel de intérprete, tentando passar para o Montezuma aquilo que o Cortés estava falando. Esse espírito de bom mocismo, de todo mundo se encantando um com o outro, de ninguém começar a briga, não durou muito. Em maio de 1520, veja que é pouquinho tempo depois que eles chegaram lá, os espanhóis chegaram até o México em 1519, nessa segunda tentativa. Os espanhóis eles vão invadir um templo, o Templo Maior, que ficava na capital azteca, que naquele momento estava tendo uma cerimônia religiosa, e vão matar todo mundo que está lá dentro. É um negócio espantoso, é uma barbárie. Depois desse massacre não tem mais conversa. Os astecas vão reagir. Agora começou a guerra. Só que essa guerra não durou muito. A vitória espanhola até que veio com facilidade, ela foi rápida. E por que ela foi rápida? Você tem algumas razões para isso. A primeira delas é que eles tinham armas de fogo, eles tinham cavalaria, eles tinham mais força para bater. Eles estavam preparados para isso. O segundo motivo, lembra daquelas alianças que o Cortés tinha feito com os nativos subjugados pelos astecas? Pois é, eles contavam com esse apoio militar deles, não só militar, como estratégico. Eles passavam informações sobre a região, sobre os modos de agir dos astecas. E por último, as doenças, porque os espanhóis, quando chegaram até a América, trouxeram doenças que já circulavam entre os europeus há algum tempo. Então os europeus já estavam acostumados com isso, eles estavam aqui preparados, eles tinham imunidade. Só que os nativos americanos não tinham preparo para isso. Então a varíola, por exemplo, vai causar um massacre enorme. Vai ter um grau de mortalidade muito grande entre os americanos. Então a vitória do Cortés vem rapidamente. Os astecas não tiveram força suficiente para resistir a tudo isso. O Montezuma, ele vai morrer mais ou menos um mês depois daquele ataque no Templo Maior. A capital asteca, depois de passar 3 meses sitiada pelos espanhóis, ela finalmente é dominada. O último imperador asteca ele vai ser preso e executado em 1525. E aí, quando você mata o último imperador, é como se o Império Azteca tivesse acabado de vez. Agora é domínio espanhol. E os espanhóis não pararam com o Império Azteca. Assim que eles conquistam essa região, eles se dirigem agora para a América do Sul. Eles vão em direção ao Peru. Eles vão em direção ao Império Inca. A primeira expedição espanhola, que foi pensada para explorar o Império Inca, ela foi enviada para lá em 1524. Ela estava sob o comando de 2 pessoas, o Francisco Pizarro e o Diego de Almagro. Mas antes mesmo que as tropas espanholas chegassem até lá, antes que esses 2 sujeitos chegassem até o Império Inca, a varíola foi mais rápida. Ela chegou lá antes deles. Antes mesmo que as tropas dos espanhóis chegassem até o Império Inca, a varíola chegou. A varíola foi mais rápida que eles. Chegando lá, foi um massacre. Como eles não estavam preparados, eles não tinham imunidade para a varíola matou muita gente. Inclusive o governador do Império Inca e o filho dele, que era o principal herdeiro.
Com a morte desses dois, abriu espaço para uma disputa pelo poder, que é justamente o que vai acontecer entre os outros irmãos. Então o reino vai ser dividido entre o Huáscar e o Atahualpa. Eu não sei se essa é a pronúncia correta. Se não for, você me manda aí uma mensagem que eu corrijo. Então esses dois vão brigar e vão dividir o reino, vão disputar o reino. Ora, só que quando você briga, você começa a disputar pelaquela região, você faz o quê? Você enfraquece o Império Inca. Então a situação para os incas era muito ruim, mas para os espanhóis era muito boa. Por quê? Porque eles vão chegar no Império Inca e é um império que agora está dividido. Ele está tendo disputa pelo poder lá dentro. Além disso, essa disputa pelo poder no Império Inca dava esperança, de novo, para aqueles povos que foram subjugados pelos incas, de quem sabe agora eu me liberto, eu me vingo dos incas. Então os espanhóis chegaram numa situação muito favorável para dominar os incas. E como é que foi esse encontro entre os espanhóis e os incas? No início, o governador inca, que era o Atahualpa, que foi o sujeito que ganhou a disputa com o irmão, ele vai tentar a mesma estratégia do Montezuma. Vai na conversa, sem briga, tentando evitar o confronto, quem sabe uma negociação fosse bem sucedida. Então eles vão se encontrar. Então em 1532, em dezembro de 1532, os nobres incas vão se encontrar com a turma do Pizarro. O Atahualpa vai ser presenteado com uma Bíblia. Segundo os relatos, e isso varia um pouco, é obscuro, é difícil saber com certeza, ele pegou a Bíblia, viu o livro e jogou no chão. O que foi interpretado pelos espanhóis como um desrespeito completo, não é? Puxa, como é que o sujeito lança fora a Bíblia? Inclusive, a gente pode ver a representação desse encontro nessa ilustração do século XVI. Veja como está aqui o frade Vicente Valverde entregando a Bíblia. O Pizarro está aqui do lado. Veja que a representação da cara dos espanhóis é até gentil e coisa e tal. Seja lá como for, por que motivo o Atahualpa jogou a Bíblia no chão, o fato é que os espanhóis não gostaram. Quando isso aconteceu, o Pizarro ordenou que os seus homens atacassem os soldados incas. Novamente, apesar das tropas incas serem numericamente muito maior que os espanhóis ganharam com certa facilidade. O Atahualpa foi preso e em 1533, pouco tempo depois entre esse encontro entre a nobreza inca e a turma do Pizarro, Cusco, a capital do Império Inca, é dominada por eles. Com o apoio dos nativos que tinham sido subjugados pelos incas, o Pizarro conseguiu manter a cidade sob controle até que chegassem reforços espanhóis. Assim que esses reforços chegaram e a conquista foi bem estabelecida, vai começar uma disputa entre o Pizarro e o Diego de Almagro, que lembram, eram os dois sujeitos que comandavam a expedição. Vai ter uma briga pelo poder entre eles. A mando do Pizarro, o Diego vai ser morto. Vai ser morto em 1538. 3 anos depois, vai ser a vez do Pizarro. O Pizarro vai ser morto por aqueles que eram partidários do Almagro. Inclusive, o filho do Pizarro estava entre eles. Então ele morre. Então, apesar de eles terem conquistado os incas, os dois acabam morrendo. E como é que funcionava a administração dessas colônias? Nesse mapa a gente consegue ver que, em pouquíssimo tempo, os espanhóis dominaram uma região gigantesca do continente americano. Como todas essas regiões eram colônias espanholas, o que funcionava aqui, o que vigorava na América, era a boa e velha lógica do sistema colonial. A lógica do exclusivismo metropolitano. O que é o exclusivismo metropolitano? A colônia só pode comercializar com a metrópole. Basicamente é isso. A colônia vai fornecer um monte de matéria-prima para a metrópole, normalmente com preço baixo. Os produtos que a metrópole recolhe, ela vende por preço muito alto lá na Europa. E os colonizados ainda são obrigados a comprar todos os produtos através da metrópole. Normalmente essa transação comercial não é muito vantajosa para a colônia, mas colônia serve para isso, né? Ela não tem que falar muito. Para fazer isso funcionar, em 1503, veja que é logo no começo da colonização espanhola, a coroa vai criar a Casa de Contratação. O que é isso? Era uma instituição que tinha como objetivo impedir contrabando. Quando a gente falar do Brasil, a gente vai ver que é a mesma coisa. A coroa também tenta, a todo custo, impedir contrabando. Ela quer que todo o dinheiro vai parar com ela. Então a ideia era impedir o contrabando e fiscalizar o pagamento dos impostos. Ela quer garantir que tudo que é dela vai chegar na mãozinha dela. Tudo que é dela, né? Para fazer isso funcionar, eles vão adotar o sistema do regime de Porto Único, que ficava em Sevilha. Qual que era a ideia? É que todas essas transações comerciais entre a colônia e a metrópole se dessem por um único porto. Assim ficava muito mais fácil de vigiar essas transações.
tentando melhorar esse aparato político-administrativo das colônias, a Espanha vai criar alguns mecanismos. Em 1524, eles criam o Conselho das Índias. O Conselho das Índias ele era formado por pessoas que eram nomeadas pelo rei e que tinha a função de elaborar uma constituição para essas áreas colonizadas e controlar os funcionários do rei que estivessem na América. Além desse Conselho das Índias, eles também vão começar a criar vice-reinos. É quase como se eles estivessem criando estados para facilitar a administração. Então, em 1535, eles criam o vice-reino da Nova Espanha, que fica no México, e em 1542, eles criam o vice-reino do Peru. Os vice-reis, eles eram nobres, que eram representantes da coroa na América. O que eles faziam de bom? Qual era a função deles? Eles controlavam a ação dos exploradores, ficavam de olho nos caras. Eles garantiam que todos os tributos, todos os impostos fossem pagos. Eles ficavam de olho para que não houvesse desvio de mercadorias. Além disso, eles garantiam que todos os colonos ficassem sob sua vigilância. Então era um baita de um chato. É isso que ele era. Era o sujeito que era o representante da coroa na América, de olho em tudo que acontecia na colônia. Ele queria garantir que toda a exploração fosse bem feita, basicamente. Só que todo esse esforço que o rei espanhol fazia para tentar controlar essas terras que ele estava explorando na América se chocava com os poderes locais. Quer dizer o quê? As pessoas que já habitavam na América, até exploradores que tinham vindo para a América, só que começavam a ter interesse próprio, eles queriam enriquecer, não queriam ficar pagando tributos à coroa. Então você tinha sempre de um lado o rei querendo que tudo fosse da exata maneira que ele desejava, e de outro o pessoal que estava na própria América, se lascando lá dentro, explorando lá, e queria ao menos ficar com o fruto da sua própria exploração, né? Veja que curioso. Um sujeito que explorava queria ficar com o fruto da sua exploração. Negócio até poético. Então a situação era sempre difícil, sempre havia desejo de contrabandear, de passar por baixo dos panos. Ninguém nunca tem o desejo de ser submisso ao rei espanhol. Como ele sabia disso, ele faz o quê? Ele cria mais vice-reinos. Ele tenta criar mais estados para facilitar o controle dele. É assim que em 1517 ele cria o vice-reino de Nova Granada e em 1776 ele vai criar o vice-reino do Rio da Prata. Durante o período de colonização espanhola, você tinha 5 grupos bem definidos. Pelo menos essa era a tentativa. E esses grupos eram definidos por sua etnia. Você tinha os chapetones, que eram os colonos brancos nascidos na Espanha. Então esses sujeitos eles poderiam ter terras, poderiam ter minas, poderiam fazer comércio internacional, eles poderiam ocupar os principais cargos da administração pública, então eles eram o topo da pirâmide. Abaixo deles você tinha os crioulos. Crioulos eles eram descendentes dos europeus, só que nascidos na América. Então eles estavam um pouquinho abaixo na escala. Eles poderiam ter minas, poderiam ter terras, só que eles não poderiam fazer comércio internacional e nem participar dos principais cargos da administração pública. Depois dos chapetones e dos crioulos, você tinha os mestiços. Mestiços eram filhos de espanhóis com mães nativas. Eles eram livres, só que normalmente eles eram pobres. Eles não participavam de cargos administrativos. Quando eles trabalhavam no campo, normalmente ou eles eram capatazes ou eles participavam da administração da fazenda. Nas cidades, normalmente eles eram ou artesãos ou participavam do comércio. Abaixo dos mestiços, você encontrava os indígenas, os nativos. Eles eram de longe a maior parte da mão de obra que era utilizada na agricultura e nas minas de metais preciosos. Eles também eram empregados em afazeres domésticos, nas grandes propriedades rurais, ou então na construção de obras públicas. E por fim, você tem os africanos e seus descendentes. Eles eram escravos e mais ou menos 10% da força de trabalho no domínio espanhol. Então, diferente do que vai ocorrer no Brasil, na colonização portuguesa, a mão de obra escrava é muito menor no domínio espanhol. Então, como você percebe, toda essa hierarquia social, ela tinha como pano de fundo a ideia de uma pureza racial, uma pureza de sangue. Só que essa pureza não funcionava, porque cada vez mais vinham homens solteiros para a América, mais espanhóis solteiros, e quando eles chegavam aqui era inevitável. Eles acabavam se relacionando com as nativas, de modo que cada vez mais se ampliava a classe dos mestiços. E isso dificultava essa caracterização da sociedade por meio das etnias. Economicamente, esse domínio espanhol tinha 2 atividades principais. Tinha a agricultura e a extração de metais preciosos. Na agricultura, desde o começo da colonização até o século XVIII, quem trabalhava na agricultura eram as comunidades indígenas. Eles tinham a função de abastecer as colônias com alimentos. Então os indígenas eram utilizados para isso. Eles não eram escravos, era quase como um trabalho forçado. Era uma maneira de fazer com que as comunidades indígenas entrassem na lógica da exploração colonial.
Como a partir do século XVIII a produção de alimentos não estava mais sendo suficiente para dar conta, eles vão ampliar a área de cultivo para além dos limites das comunidades indígenas. Além daqueles produtos que já eram tradicionais entre os nativos, os espanhóis introduziram a cana-de-açúcar nas haciendas, que eram grandes propriedades rurais. Eles produziam açúcar e cultivavam esses alimentos tradicionais dos americanos numa escala comercial, em grande quantidade, de modo que esses produtos começaram também a ser exportados para a Europa. Ainda que a agricultura tenha sido importante durante esse período de colonização espanhola, sem dúvida alguma, a principal atividade econômica foi a mineração. No início, esse ouro, essa prata que os espanhóis exploravam, eles estavam disponíveis nos impérios. O Império Azteca, por exemplo, tinha muito ouro, muita prata. Então eles foram pegando todo esse ouro disponível. Só que a partir do século XVI, todo esse ouro saqueado dos impérios nativos, ele começou a acabar, né? Não é eterno. Então os espanhóis tinham que abrir novas jazidas, o que não era uma tarefa tão fácil. Exigia um certo recurso para começar isso. Mas para a sorte dos espanhóis e azar dos nativos, nessa mesma época em que começou a escassear esse ouro dos impérios, eles acharam novas jazidas de prata. Então eles continuaram explorando loucamente as minas de prata na América. Como era de se esperar, num sistema colonial, todas as minas pertenciam à coroa, eram propriedades do rei. Ele concedia o direito de exploração a terceiros, esses terceiros iam lá e exploravam e pagavam depois tributos a ele. Era uma maneira de explorar a terra de modo que não ficasse tão custoso para a coroa. Você passava todos esses custos para um terceiro, ele ficava com uma parte do que ele explorava e depois pagava o quinto para a coroa. Uma maneira de baratear essa exploração. E a mineração acabou impulsionando que ao redor das minas você criasse núcleos urbanos e que estradas fossem abertas, para que você tivesse acesso de produtos à zona de mineração. Quando a gente for falar da mineração no Brasil, a gente vai ver que ocorreu o mesmo fenômeno. Na região das Minas Gerais, onde você estava tendo uma grande exploração de ouro e de prata, você vai verificar que tem um processo de urbanização dessa região. Em todas essas atividades econômicas, a principal mão de obra utilizada na América Hispânica foi a mão de obra nativa, a mão de obra indígena, muito diferente do que ocorreu no Brasil, por exemplo. E você tinha dois regimes de trabalho nessa época, a encomienda e o repartimento. O que era a encomienda? A encomienda ela foi o principal regime de trabalho até o século XVI. E como é que funcionava? O colono chegava até as comunidades indígenas, até onde elas já estavam assentadas, e ele recebia direito da coroa de explorar essas comunidades. Veja que simpático, né? Podia explorar uma ou mais comunidades, isso dependia da sua capacidade de trabalho, coisa e tal. Ele empregava o trabalho indígena nas suas terras e exigia deles um pagamento em espécie. Então ele forçava essas comunidades a trabalhar para ele e o que elas trabalhavam elas devolviam para ele. É assim que funcionava. Mas esse colono não poderia aproveitar para ele a terra dos indígenas. É como se a terra dos nativos fosse sagrada. Ele não pode meter a mão ali dentro. Ele não pode pegar a terra deles para ele. Isso não era permitido. É claro que na prática nem sempre isso era respeitado. Mas essa era a ideia principal. Em troca desse trabalho forçado que os indígenas prestavam a ele era obrigado a fornecer alimentos e promover a catequização dos índios. Então veja que simpático, né? Você é obrigado a trabalhar para o sujeito e em troca você recebe alimentos, o que você poderia por conta própria, se fosse livre, obter, e ainda era catequizado. Muito simpático. Só que a partir do século XVI a encomienda acaba perdendo espaço, porque vai entrar em ação um novo regime de trabalho, que vai ser o repartimento. O que é isso? Era uma espécie de tributo, de imposto que você pagava em forma de trabalho. E por que isso aí começa a substituir a encomienda? É porque no início a gente viu que o colono chegava onde as comunidades indígenas estavam assentadas, onde eles moravam. Ele chegava lá e obrigava elas a trabalharem para ele. Só que vai chegar o século XVI, a coroa espanhola vai ter a brilhante ideia de, veja, a gente está precisando de mais mão de obra nas minas, de mais mão de obra na produção de alimentos. Mas as comunidades indígenas nem sempre elas moram perto dessas regiões. Então a ideia da coroa é, vamos deslocar essas pessoas para perto dessas regiões. Então é como se ele começasse a criar uma espécie de gueto. Essas comunidades vão sair daqui e vão vir para cá. Veja que é uma ideia muito simpática. Você já pode imaginar que provavelmente quem passou por isso gostou demais. Você é expulso da região onde você está e tem que se mudar para outra. Por incrível que pareça, essa maneira de trabalhar que a coroa adotou, ela era uma reprodução de práticas de trabalho forçado que os povos da região já praticavam. Então é como se fosse uma espécie de adaptação cultural.
Os espanhóis estavam adaptando uma prática que povos da região já faziam com outros povos conquistados. Que simpático. Veja que a coroa espanhola se preocupou em não ofender a cultura da região. Muito legal. Chegando nesses guetos, nessas regiões para onde essas comunidades tinham sido deslocadas, eles eram obrigados a oferecer homens para trabalhar nas minas e na agricultura. Isso por um período de tempo específico, que poderia durar alguns meses. Em troca, eles recebiam um pequeno salário e um pouco de alimentação. Esse tipo de regime de trabalho vai acabar, na prática, desmantelando um monte de comunidades nativas. Porque é de se imaginar, não é? Você tem lá, de repente, uma comunidade que mora no lugar X, você leva para outro canto. Ainda uma parte desses homens é obrigada a trabalhar em outro lugar. Pô, você desagrega tudo. Porque muitas vezes essa comunidade, quando tentava voltar para o seu lugar de origem, aquele lugar já tinha sido destruído. Foi muito ruim para quem morava na América. E como você pode perceber, os indígenas nunca eram escravos. De fato, eles eram submetidos a um trabalho forçado, não era um negócio agradável, não era espontâneo. Mas eles nunca foram escravizados. O que é curioso, porque na colonização portuguesa, aqui no Brasil, vai ter uma quantidade imensa de mão de obra escrava. Mas os espanhóis não utilizaram isso. Eles forçaram os nativos a trabalhar para eles. Ainda assim, você tinha a presença de alguns escravos africanos nos domínios espanhóis, especialmente nas regiões do Vice-Reino de Nova Granada e nas ilhas do Caribe. E assim a gente compreende as principais características da colonização espanhola na América. E agora, para fechar a aula, vamos falar de como é que foi a colonização inglesa no continente americano. Durante o século XVI, os ingleses até ameaçaram colonizar alguma coisa na América do Norte, mas não fizeram nada de muito efetivo. É só no século XVII que a colonização inglesa começa para valer. Os primeiros integrantes, esses pioneiros que saíram da Inglaterra e se dirigiram à América do Norte, eles são conhecidos como pais peregrinos. Quem eram esses sujeitos? Eles eram calvinistas, que eram chamados de puritanos, porque eles davam grande destaque à santidade, se preocupavam bastante com a pureza sexual, esse tipo de coisa. Só que esses puritanos não eram bem vistos pelos anglicanos, que eram maioria na Inglaterra, e outros grupos protestantes. Então eles eram perseguidos lá. Como eles eram rejeitados na Europa, eles decidiram tentar uma vida num novo lugar, um lugar que fosse adequado para a religião deles. Mas ainda que a religião tenha sido um fator importante para motivar essas pessoas a irem para a América, não foi a única razão. A Inglaterra estava passando por alguns problemas na agricultura no século XVI, que acabou obrigando um monte de gente a se deslocar do campo para a cidade. Só que chegando na cidade você não tinha trabalho, você não tinha onde morar. Então você tinha um clima de tensão na cidade. Então, além das tensões religiosas, você tinha uma série de camponeses que não podiam mais morar no campo. Mas é claro que querer não é poder, não é? Esses camponeses que foram obrigados a sair do campo e esses puritanos nem sempre tinham condições de bancar uma viagem que cruzava o oceano até outro continente. Isso era caro. Por isso que o rei inglês Jaime I, ele vai permitir que dois grupos de mercadores eles formassem companhias de comércio para que pudessem explorar a colonização dessa nova região. Então perceba, isso é importante. O que o Jaime I está fazendo é passando para a iniciativa privada a colonização da América. Ele está permitindo que esse pessoal faça o trabalho lá. O que é diferente do que ocorreu na Espanha e é diferente do que vai ocorrer em Portugal. Em 1620, o primeiro grupo de colonos protestantes chega até a América do Norte. Eles chegaram através do navio conhecido como Mayflower. Aqui a gente pode ver uma representação sobre como é que foi essa chegada desses protestantes. Veja que essa representação deixa claro que eram pessoas muito religiosas. O sujeito em destaque, por exemplo, segura um livro que muito provavelmente é a Bíblia. Esses grupos que chegam até a América do Norte, eles vão acabar se estabelecendo na costa leste do continente. É aí que eles vão começar a formar colônias. Até o século XVIII, eles vão formar 13 colônias, que elas são independentes entre si, só que ainda são subordinadas à coroa inglesa. Então a colonização inglesa na América do Norte começa com 13 colônias. Se você olhar a bandeira americana hoje, essas listras que tem na bandeira são 13, fazendo referência justamente às 13 colônias originais. E esse é um detalhe importante da colonização inglesa. Bem diferente do que foi a colonização espanhola e do que foi a colonização portuguesa, os ingleses foram bastante tranquilos em relação à colonização. O que eu quero dizer com isso? É que todo aquele esforço que a gente viu da coroa espanhola para controlar os territórios, cria vice-reino daqui, cria vice-reino de lá, isso não estava na colonização inglesa. A coroa inglesa foi muito mais tranquila em relação a isso. Isso significa que as 13 colônias tinham muito mais autonomia. Então a colonização inglesa é marcada por isso, um controle muito menos rígido. Então como as 13 colônias elas tinham independência em relação a uma outra, e a coroa inglesa não enchia muito o saco,
eles escolheram um caminho que eles achavam que era mais vantajoso para eles. Isso fez com que o processo de colonização nas colônias do centro e do norte fosse diferente da colonização nas colônias do sul. Nas colônias do centro-norte, a agricultura não poderia ser feita naqueles estilos de plantation, de grandes áreas de cultivo, para uma única cultura. Por que não dá para fazer isso? Porque as terras não eram propícias para isso. Como as terras não eram propícias para isso nas colônias do centro-norte, eles adotaram para fazer uma policultura, mais de um produto que tinha como objetivo, ao invés de você mandar para o exterior, você fornecia alimentos para o mercado interno. Então, nas colônias do centro-norte, a agricultura ela foi diversificada, vários produtos plantados, ela era voltada para o mercado interno e a mão de obra era livre e assalariada, ou então contava com servidão. Por exemplo, quando chegava um estrangeiro novo, ele tinha que pagar as contas da viagem até a América do Norte. Enquanto ele pagava, ele ainda era servo daquele sujeito. Depois que ele tinha terminado essa dívida, ele era livre. Apesar da economia ela ter sido muito mais voltada para o mercado interno, é claro que as colônias do Centro-Norte também fizeram comércio internacional. Elas fizeram aquilo que é conhecido como o triângulo comercial. E como é que funcionava esse negócio? Veja o mapinha aqui. Basicamente, eles compravam açúcar e melaço do Caribe, que é essa setinha azul aqui. Com esse melaço, eles produziam rum, que eles trocavam com escravos na África, que é essa setinha verde. Esses escravos, por sua vez, eles eram vendidos ou para as colônias do Caribe, ou então para o sul da própria América Inglesa. Já no sul, a produção agrícola era voltada para o mercado externo. Então ela era feita na base das plantations. O que são plantations? São essas grandes áreas de cultivo, onde você tinha um ou dois produtos. No caso das colônias do sul, era especialmente tabaco e algodão, e a mão de obra é predominantemente escrava. Para você ter uma ideia, a partir do século XVIII, 40% da população do sul era formada por escravos. Por ter esse caráter de produção voltada para o mercado externo, monocultura, mão de obra escrava, os colonos do sul eram mais ligados à metrópole. Eles dependiam deles. Eles tinham uma dependência comercial maior com a metrópole. Por essa característica da produção deles ser voltada para o mercado externo, os colonos do sul eles tinham laços mais fortes com a metrópole. E tudo isso porque eles tinham medo que, se acabasse essa relação com a metrópole, o sistema colonial do qual eles se beneficiavam acabasse também. Então eles tinham receio. Mas ainda que tivesse esse receio e essa ligação um pouquinho mais forte com a metrópole, quando a Inglaterra ficar um pouco mais rígida em relação às 13 colônias, eles também vão lutar pela independência. Agora que a gente já viu como é que foi a colonização espanhola na América, já viu como é que foi a colonização inglesa na América, resta saber como é que foi a colonização portuguesa no continente americano. Mas isso é o que a gente vai ver só na próxima aula. Até lá!